bora lá para mais um vídeo aqui neste canal. Vamos lá, gente, tô gravando desde cedo para vocês, desde cedo. Dani, meu nome é Alice, tenho 31 anos e por muito tempo eu achei que Deus tinha me castigado. Conheci Romeu na faculdade de engenharia e ele era o tipo do homem que fazia todo mundo rir. Alto, simpático, daqueles que chegam no ambiente e parece iluminar tudo. Eu era tímida, quieta, criada dentro da igreja católica. Romeu era leve, livre e engraçado. Ele me tirou da bolha e nos apaixonamos super rápido. A gente dividia xerox, trabalhos da faculdade, cachorro-quente na saída da aula e sonhos enormes sobre o nosso futuro. Bom, com 24 anos eu descobri que eu estava grávida. Eu lembro exatamente da sensação. Medo, alegria, desespero. Mas Romeu segurou minha mão e disse: vamos ser uma família. E foi ali que a gente decidiu se casar. Porém, 2 meses antes da gente se casar, eu acabei perdendo o bebê. Até hoje eu não consigo falar disso sem sentir um peito apertar. Então, 2 meses antes do casamento, eu perdi o bebê. Até hoje, Dani, eu não consigo falar disso sem sentir o peito apertar. Eu lembro do silêncio do hospital, das roupinhas guardadas, do quarto vazio. Achei que o casamento não ia acontecer mais. Mas Romeu dizia que aquilo não podia destruir a nossa história. Então seguimos, mesmo machucados, mesmo quebrados. Bom, de presente ganhamos uma viagem para o litoral do Rio de Janeiro, de casamento. Era uma pousada simples, mas linda, na frente da praia, do jeito que a gente queria. Eu lembro do cheiro do mar naquela manhã. O céu estava meio nublado, o mar estava agitado. Aliás, muito agitado. Romeu, ele amava água. Ele disse: Alice, eu vou entrar um pouquinho na água. Eu brinquei: se uma onda te levar embora, eu vou casar de novo, hein? Ele ainda riu. Disse: você nunca vai achar alguém melhor do que eu. E essa foi a última coisa que eu ouvi de Romeu. No começo eu achei normal, ele mergulhava, sumia, aparecia mais longe. Mas teve uma hora que ele mergulhou e não apareceu mais. Os minutos começaram a passar e alguma coisa dentro de mim começou a gelar. As pessoas correram, os salva-vidas entraram no mar e eu lembro da sensação exata das minhas pernas perdendo força. Como se meu corpo soubesse antes da minha cabeça. Romeu foi encontrado horas depois, sem vida. Eu tinha 24 anos e eu estava viúva. Depois do enterro, eu virei outra pessoa. Na verdade, eu virei ninguém. Eu não queria sair, eu não queria conversar, eu não queria viver. Tudo me lembrava Romeu. As músicas, o cheiro do protetor solar. Eu via casais felizes, eu ficava com raiva. Eu ia na praia, eu não conseguia nem chegar perto do mar. Minha mãe dizia que eu precisava seguir em frente. Mas como se segue em frente? Eu tinha enterrado meu marido, meu bebê e toda uma vida que a gente sonhou juntos. Então tomei uma decisão impulsiva. Me mudei para Belo Horizonte. Fui sozinha, sem amigos, sem planos, sem coragem. Passei anos sobrevivendo, trabalhando mesmo, sabe? Eu voltava para casa, assistia a missa. Eu tentava preencher um vazio, gente, que nunca diminuía. Eu não deixava ninguém se aproximar de mim, porque amar alguém parecia perigoso demais. Eu tinha certeza que eu ia perder aquela pessoa. Foi aí que eu conheci Daniel. Foi tudo muito simples. Ele apareceu numa cafeteria perto do meu trabalho. Ele era educado, calmo, gentil. Ele tinha um jeito diferente de olhar nos olhos, sem pressa, sem malícia. Ele começou a puxar a conversa e pela primeira vez em anos eu senti vontade de sorrir novamente. Daniel era carinhoso, ele me mandava mensagem, perguntava se eu tinha almoçado, me esperava no estacionamento quando chovia, lembrava detalhes pequenos sobre mim que às vezes nem eu lembrava. Coisas que ninguém percebia e aquilo começou a me assustar, porque eu percebi que eu estava gostando dele, e muito. Só existia um problema. Daniel era do candomblé. Eu fui criada dentro da igreja católica. Minha família sempre enxergou isso como algo errado, proibido, perigoso.
Eu cresci ouvindo comentários preconceituosos sobre essa religião. E eu ter algo com o Daniel parecia que eu estava traindo a minha fé ou traindo a minha família. Mas ao mesmo tempo, como podia um homem tão bom ser alguém que não servia para mim? Aquilo começou a destruir minha cabeça. Daniel, ele nunca tentou mudar a minha religião. Na verdade, ele respeitava a minha fé mais do que muita gente da própria igreja. Mas eu sabia que no dia que minha família descobrisse, tudo ia mudar. Talvez o pior não fosse o preconceito deles. Talvez fosse meu próprio medo. Porque perder Romeu tipo assim, ela achou que ela nunca mais ia se curar e ela conseguiu, né? Então ela pensava assim: ok, esse cara apareceu na minha vida, mas e se esse caso da religião dele é para me dizer que esse amor está errado? E outra pergunta que ela se faz: e se Deus só estiver me dando uma segunda chance de ser feliz? Então, Dani, é aí que eu fico na dúvida se eu devo encarar esse relacionamento ou não. Ou eu esqueço essa questão de religião, tá? E ela manda pra gente sobre isto. Bom, olha, eu acho, Alice, que você teve perdas grandes na sua vida, né? Você perdeu seu bebê, você perdeu o seu marido em plena lua de mel, com 24 anos. Você teve muitas perdas na sua vida. Claro que eu não vou falar pra você que esse é o homem da sua vida, Deus botou... Não, por quê? Porque, né, existem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer religião. Eu nunca olho, gente, religião, eu nunca olho da onde que aquela pessoa é, né, nacionalidade. A única coisa que eu falo pra vocês é que às vezes tem religiões ou nacionalidades, né, pessoas que são muito apegadas àquela certo tipo de religião, ou nacionalidades, culturas muito diferentes da nossa, que pode ser um choque cultural para você se inserir naquela família. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Na Índia nós temos hindus, nós temos cristãos, nós temos muçulmanos. Às vezes você vai numa família de muçulmano, que é uma família moderna, é uma família que, né, vive na Europa, estudam, as filhas estudam, dirigem, fazem tudo. E às vezes, se você for conhecer uma família de muçulmanos que mora numa vila remota, não sei aonde, seja bem diferente. Porque ali talvez eles levem mais ao pé das coisas a religião. Você tá me entendendo? Então, assim, eu não deixaria, Daniele, eu acho que eu não deixaria uma religião interferir num relacionamento meu. A não ser que se fosse algo muito, assim, que tivesse um ponto muito diferente do meu, né? Por exemplo, hoje, se eu me envolvesse com um homem muçulmano que fosse super dedicado ali à religião e ele falasse: olha, eu quero que você use o hijab, eu quero que você se converta, eu quero isso. Então, talvez isso seria um problema para mim. Mas a gente está falando de Brasil, onde as pessoas são mais livres, onde a gente tem a cabeça mais aberta, né? Eu acho que isso aí é uma questão de vocês dois. Por exemplo, na minha família tinha espíritas, na minha família tinha pessoas do candomblé, na minha família tinha cristão, tinha evangélico. E assim, todo mundo se dava bem, porque a gente não discutia religião. Vamos supor, tinha um Natal, ninguém ia ficar lá discutindo religião, porque ninguém era tão fanático assim a ponto disso. Então, eu acho que vai depender muito aí como que é o seu contato com a religião, o contato da sua família, né? Assim, gente, eu não vejo isso como uma barreira, vocês estão me entendendo? Mas pode ser assim, no meu ponto de vista. Pode ser que, de repente, para vocês é uma barreira. Pode ser que, né, vocês tenham princípios diferentes, acreditem em coisas diferentes. Então, aí é mais complicado.
Mas eu acho que Daniele, se ele é uma pessoa boa, eu não iria olhar, qual é a religião desse homem? Eu iria olhar, esse homem é uma pessoa boa, esse homem me respeita, esse homem, né, eu ia olhar as características dele, do caráter dele. Seria muito difícil eu olhar as características da religião. Acho que a religião seria a última coisa que eu perguntaria para as pessoas, até porque, como eu já falei para vocês, eu não tenho assim uma religião, eu acredito muito em Deus, mas você pode me ver numa igreja católica, como você pode me ver num terreiro de candomblé, como você vai poder me ver talvez numa igreja evangélica, sabe? Então eu acredito em Deus, eu acredito na fé, né? Esses dias eu até postei no Instagram, por exemplo, os muçulmanos. Agora a gente tá na época ali, né, que eles vão a Meca, fazem aquele, né, o Hajj, faz todo aquele sacrifício. E eu acho muito bonito a fé das pessoas, né? Eu fui em Medina, Meca eu não pude entrar, porque é um lugar sagrado para os muçulmanos, eu não sou muçulmana, mas eu fui em Medina, que é o segundo lugar mais sagrado, e eu vi a fé daquelas pessoas, como se você for no Vaticano, você vai ver a fé das pessoas, como eu fui em Jerusalém, no Muro das Lamentações, e eu vi a fé das pessoas. Então eu acho muito bonito a fé, eu acho muito bonito quando você acredita em algo, né, e tá ali dentro de você. E se é algo para te fazer o bem, pra gente fazer o bem, tá ótimo. Bom, então eu acho isso, Alice, eu acho que é uma questão assim que você tem que ver, né, se ele é uma pessoa boa, se ele tá te fazendo feliz. Não deixe que esse tipo de questão talvez paralise aí um romance aí que vocês podem ter a vir, né, e você se sentir viva novamente, já que você já tá uns anos aí sozinha. Sinceramente, pra mim, isso não seria um empecilho, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!